É, depois do último UFC, o coração do Dana White deve ter quase parado. Senhores, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando Pierotti, vocês estão no Casalidade e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre dois assuntos. Primeiramente, eu queria conversar com vocês sobre o último UFC que ocorreu em Sacramento e foi um evento muito importante porque marcou a aposentadoria do California Kid Urijah Faber. Pra quem não lembra, o Urijah Faber já foi campeão do WEC. Foi um dos lutadores que teve o maior número de title shots da história do UFC, mas no UFC nunca conseguiu ganhar o seu cinturão. E nesse último sábado se aposentou após uma vitória contra o Brad Pickett. Foi um bom momento, um momento acertado para essa aposentadoria do Faber, porque ele já não estava conseguindo mais lutas, ter uma representatividade dentro das lutas que a gente estava acostumado a ver com o Faber, que sempre teve ali entre os top 5 da categoria dos galos e dos penas na época do WEC e tudo mais. Ou seja, para um lutador que tinha um nível tão alto quanto foi o Urijah Faber, sentir que você não está conseguindo mais se doar tanto pra luta, conseguir começando a sair do top 5, começando a perder pra nomes que já não são tão fortes e tudo mais, é meio baqueante. E eu acho que não era, é de fato a questão de que ele não queria se deixar apagar o renome que ele tinha alcançado ao longo de toda a sua trajetória no UFC. Então ganhou do Brad Pickett, tá? São dois atletas muito experientes, o Brad Pickett também é um atleta de muito tempo, só que aí imperou a técnica, a experiência e o nível do Faber contra o inglês Brad Pickett, ok? Tivemos também a luta do Sage Northcutt, o Super Sage Northcutt, que lutou contra o Michael Gall. Pra quem não lembra, a gente já tinha falado disso no último vídeo. O Michael Gall foi o cara que deu uns tapas na cara do CM Punk quando este achou que era um lutador de UFC, que foi a coisa mais absurda que aconteceu até hoje, porque que esse cara foi lutar o UFC se ele nunca tinha lutado nada na vida dele, nada. Enfim, como a gente já tinha conversado, a luta tava bem pro lado do Michael Gall, sim, que foi quem propôs essa luta. Lembrando que foi ele que desafiou o Sage Northcutt logo depois da sua primeira luta. Lembrando que o Sage é o seguinte, é uma situação diferenciada porque ele foi um nome que apareceu no reality show do UFC, mais precisamente do Dana White, que ele andava pelos Estados Unidos, indo em vários pequenos eventos locais, regionais e tudo mais de MMA, para tentar encontrar lutadores para compor o evento do UFC. O nome do reality show, se não me engano, era Dana Looking for a Fighter, um negócio assim. Enfim, ele veio desse episódio, ainda mais que foi uma situação um pouco cômica pela aparência dele quando ele entrou dentro do octógono, do ringue, onde ele estava lutando. O próprio Dana e os companheiros dele ali zoaram o fato de ele parecer mais um modelo de cueca do que um lutador. Porém, ele não tem este nível que as pessoas acreditavam que ele teria para ser um grande nome e tudo mais. Estreou há pouco tempo, se não me engano foi no final de 2014, começo de 2015, e já perdeu duas vezes, sempre pro chão. Ele não tem um chão muito apurado, ao contrário do Michael Gall, que é um garoto novo, fazendo sua segunda luta. Teve essa brilhante ideia de lutar contra o Sage Northcutt, lógico, no começo da sua vida dentro do UFC, venceu e agora já está com um nome, né, já ilustrado pelo evento como um lutador que pode ter um futuro. E o mesmo caso aconteceu com a Paige VanZant, que é a outra estrela que o UFC tenta criar há um tempo, porque ela é uma moça bonita, ela tem carisma e tudo mais. E esse é o tipo, querendo ou não, de lutador que consegue ter um público maior. Se você juntar duas coisas, você junta a aparência, o carisma, mais a luta, as pessoas tendem a gostar mais desse lutador. Isso, aliás, já foi crítica de muitos outros lutadores e tudo mais, que já falaram sobre o assunto, mas fica para um próximo vídeo futuro comentar um pouquinho desse estrelato dentro dos eventos de MMA. Mas o caso já foi que ela lutou contra a Michelle Waterson, que eu até fiz no vídeo passado, uma categorização ali dos pontos de cada uma, fazendo as estatísticas de número de quedas, de golpes conectados, de precisão e tudo mais, que a gente percebeu que tirando a quantidade de golpes por minuto e a altura mais envergadura, todos os pontos positivos era para o Waterson, que jogou a Paige VanZant pro chão e também deu uma guilhotina dela. Foram as duas derrotas dos queridinhos do Dana White, Sage Northcutt e Paige VanZant, no chão com uma guilhotina. Lembrando ainda que eu não vou desfazer do nome da Paige VanZant, ela é uma garota muito nova, se eu não me engano ela tem 22 ou 23 anos no momento. E ela tem muito a crescer. Basta você me lembrar da luta dela contra a Ana Mayunas, que ela tomou chave de braço, tomou vários tipos de chave e tudo mais, não bateu e conseguiu se liberar, e nessa luta ela também não bateu
e dormiu, tá? Mas não bateu pra guilhotina da Waterson. Então fica aí o que aconteceu no último UFC, ok? Vamos pro próximo assunto. Pessoal, a segunda coisa que eu queria conversar com vocês é sobre algumas lutas que vão acontecer agora no final do ano e no começo do ano que vem. Eu tenho visto muita gente conversando sobre essas lutas especificamente, principalmente lá no grupo do pessoal do Casalidade, então eu resolvi dar a minha opinião sobre esses casamentos, o que pode dar certo para um lutador, o que pode dar certo para outro lutador. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a luta do Werdum contra o Cain Velasquez, que acontece agora no final do ano. E qual a minha posição? Eu tenho alguns receios do Cain Velasquez, tá? Todo mundo sabe que ele tinha, eu digo tinha, tudo para ser um dos campeões peso pesados mais dominantes que existiram, ainda mais depois do que ele fez no período pré-Brock Lesnar, tudo aquilo que ele fez antes de lutar com o Brock Lesnar. Ele demonstrava muita força, ele demonstrava muita rapidez com peso pesado, ele demonstrava um jogo de volume muito grande em jogar o cara pro chão, fazer o Golden Pound, usar o wrestling dele, tá? Então isso foi muito marcante no Cain Velasquez e é a principal arma que ele possui. Porém, após a derrota dele pro Júnior Cigano, meio que parece que a cabeça do Cain Velasquez não voltou ao normal. Por que eu digo isso? Primeiro porque a gente não teve mais nenhuma demonstração de variedade de lutador bom, né, de lutadores bons para enfrentar o Cain Velasquez. Se você parar para pensar, entre a derrota dele pro Júnior Cigano e a derrota dele pro Werdum, ele lutou com Cigano, Pezão, Cigano e Pezão. Foram esses... Por que ficou 6 se eram 4? Enfim, foram esses dois lutadores que fizeram 4 lutas com ele antes da derrota dele contra o Werdum. E o ponto é o seguinte, o Pezão já não estava representando mais um perigo grande para a categoria, tanto que ele já saiu, foi lutar na Rússia, acabou perdendo na Rússia. A falta da testosterona para ele, que tem um problema físico mesmo, um problema fisiológico, alterou muito a capacidade dele, mais o crescimento dos outros, a falta de rendimento do brasileiro. Então ele não tinha como você imaginar que o Pezão fosse representar alguma coisa contra o Cain Velasquez. E o Júnior Cigano tem a luta exatamente da forma mais propícia para o Cain. O próprio Júnior Cigano, em entrevista ao canal Combate, fez em algum momento, não sei nem porque ele falou isso, eu não deveria ter falado isso, mas em algum momento ele disse que estava pronto para ganhar dos outros lutadores, todos da categoria, e que se alguém quisesse ganhar dele, não tinha que vir trocar, porque ele é um ótimo trocador, o melhor boxe peso pesado atualmente. Ele disse, alguém tem que vir com o mesmo jogo do Cain Velasquez, ou seja, ele entregou que o jogo de grade, o jogo de juntar, jogar pro chão, bater é o fraco dele. Então, tirando a primeira luta que entrou aquela mãozada na cabeça do Cain Velasquez, depois de um bom tempo fora por lesão que ele tinha, sem tempo de luta, entrou um balaço na cabeça, ele caiu, ficou sendo nocauteado no nocaute técnico. A partir daí, todas as lutas dele contra o Cigano demonstraram como o jogo dele de agarrar era melhor do que o Cigano podia fazer, repelir aquele jogo, ele não conseguiria, ele conseguiria só trocar. Então foram 4 lutas com 2 lutadores muito propícias para o Cain Velasquez. Quando o Werdum chegou, encheu-se de todo aquele pensamento, né, o Cain não está treinando certo, estão dando preferência para o treinamento do Daniel Cormier lá na AKA, que foi o que aconteceu, porque eles falaram que também foi um dos motivos, de acordo com eles, para eles atrasarem a ida do Cain Velasquez para a cidade do México, que tem uma altitude muito alta e precisaria de um treinamento cardiovascular diferenciado. Foram vários problemas aí que rodearam essa atuação do Cain contra o Werdum, que perdeu por guilhotina, se a gente lembrar. Acontece que é o seguinte, o jogo do Cain Velasquez propicia esse tipo de ataque do Werdum. Para quem não lembra, o Werdum é um atleta primordialmente de jiu-jitsu. Então a aproximação do Cain Velasquez, essa tentativa de pegar para a perna, jogar para o chão e tudo mais, vai sempre dar um espaço para o Werdum conseguir finalizar, estrangular, tentar dar uma chave, alguma coisa do gênero, que foi o que aconteceu. Para quem não lembra, a última vez, eles estavam trocando soco até que em equivalência, tá? Porque o Rafael Cordeiro fez crescer muito a luta em pé do Werdum. Eu não acho que ele tem uma luta em pé ainda superior à do Cain Velasquez. Esse é o risco para o Werdum, tomar um soco na cara, ficar desbaratinado, cair pro chão, não ter atuação ali por estar semi-nocauteado ou já um pouco avariado e perder nessa situação. Mas você percebe que o Werdum estava esperando aquilo. Quando o Cain fez o jogo dele de chegar perto da grade, jogar pra perna, pra levar pro chão e fazer o ground and pound, o Werdum já estava sorrindo. Porque esse é o treinamento, é pegar o cara nessa vinda. E eu acho que se o Werdum esperar isso de novo e o Cain Velasquez for com esse pensamento, que na verdade é o jogo dele, a luta tá mais pro Werdum, na minha opinião, tá? Lembrando que depois da derrota contra o Werdum, o Cain Velasquez lutou contra o Travis Browne, venceu muito bem,
mas é o Travis Browne. E o Werdum também lutou com o Travis Browne, fez uma luta zoada, que foi aquela que ele até brigou com o técnico do Travis Browne depois, e teve um momento lá de um dedo que saiu do lugar e depois voltou e continuaram se batendo. Foi uma loucura. O Travis Browne apareceu aí como simbologia de nada, tá? Porque eu particularmente não sou um fã do Travis Browne, que parece que nos últimos tempos tem desevoluído em vez de evoluir. Mas na luta, no jogo de luta pra mim, entre Cain e Werdum, se instaurar a ideia do Cain tentar jogar pro chão, aproximar, grade e tudo mais, ele vai estar dando uma mão pro jogo do Werdum conseguir sair, ele conseguir apresentar aquilo que ele precisa para vencer o americano. A segunda luta que eu quero falar é a luta da Amanda Nunes contra a Ronda Rousey, que muita gente já tá botando a Amanda Nunes para escanteio, falando que ela não tem chance nenhuma de ganhar da americana. Pessoal, vamos com calma. Muitas coisas aconteceram ao longo desses últimos tempos no peso galo feminino no UFC. Aparentemente a tensão ficou tão ali em volta de Holly Holm, Ronda Rousey e tudo mais, que as outras lutas femininas ficaram meio de lado e a gente não percebe algumas pequenas pinceladas, alguns pequenos crescimentos de outros atletas enquanto o tempo passa, digamos assim. Por que eu tô falando isso? Vi muita gente falando que a Amanda Nunes não teria chance de ganhar da Rousey, porque a priori ela nunca nem lutou com grandes lutadoras, nunca teve grandes vitórias. Vamos pensar o seguinte: Sara McMann já foi vencida pela Ronda, foi vencida pela Amanda Nunes. A Shevchenko lutou contra a Amanda Nunes e perdeu. Lembrando que a Shevchenko é a lutadora que ganhou 3 vezes da Joanna Jędrzejczyk em campeonatos de Muay Thai. Então ela não é uma lutadora de se deixar pra lá, ok? É uma lutadora muito boa. A vitória que rendeu o cinturão para Amanda Nunes foi contra a Miesha Tate, que teoricamente, na verdade nem teoricamente, na prática, foi a maior rival da Ronda Rousey ao longo da carreira delas. Foi a única lutadora que chegou ao terceiro round com a Ronda Rousey. Então, aquela vitória dela tão pesada em cima, de conseguir quebrar o nariz da Miesha, tirar ela pra nada naquele começo, demonstra que ela tem armas sim de luta em pé. Acontece que é o seguinte: existem pontos positivos e negativos para as duas lutadoras. A Ronda é uma atleta diferenciada, o chão dela é muito apurado, ok? Não achemos também que ela é tão incrível de passar o rolo compressor em cima de todo mundo, por conta que o crescimento dela no passado, dentro do UFC, teve vários tipos de, como digamos, facilidades por conta da época. Eu via muitas lutadoras ainda não muito maduras naquela categoria, não para lutar com uma atleta como a Ronda Rousey, tá? Ou seja, elas estavam tão acostumadas à trocação na luta, como eu disse até no último vídeo de perguntas e respostas. Sempre foi uma máxima das categorias femininas do MMA que elas lutam com muita garra, elas lutam muito aberto, elas se batem, elas vão pra cima. Isso é bom para assistir, mas não é bom para o profissional. Isso demonstra o que? Falta de inteligência de luta. Então quando você começa a trabalhar um pouco mais isso, trabalhar a estratégia, você deixa de se jogar dessa forma. E isso que muitas atletas fizeram. Você pode pegar e perceber que a Ronda venceu muitas atletas e muito rápido por conta de um avanço dessas oponentes no começo do round, meio sem pensar. E quem avança em cima de uma grappler, de uma atleta de judô tão boa, campeã pan-americana e tudo mais de judô, como a Ronda, é você pedir para ser jogado pro chão. Então, ela ganhou muito rápido, mas também porque as outras atletas fizeram tipo movimentos e ataques meio impensados, né? Se você lembrar que a vitória mais rápida da Ronda, se eu não me engano, foi em 14 segundos contra a Cat Zingano, que foi exatamente isso. A luta começou e não foi a Ronda avançando, foi a atleta vindo pra cima dela, tomando um contragolpe e perdendo. E a primeira atleta que não foi pra cima dela foi exatamente a Holly Holm, que mostrou que se você tivesse um pouco mais de inteligência de luta contra a Ronda Rousey, você não se aproximasse, não desse chance para queda, você poderia levar vantagem. A gente já viu isso acontecendo outras vezes, por exemplo com o Anthony Pettis, que depois que o Rafael dos Anjos mostrou o caminho das pedras, meu amigo, todo mundo foi atrás daquilo e conseguiu. Ou seja, a partir do momento que você expõe a fraqueza da pessoa, expõe o jogo, é mais fácil os outros ganharem dela. Então uma Amanda Nunes pós Holly Holm lutando contra a Ronda é completamente diferente do que seria pré. As pessoas já sabem mais ou menos o que fazer, fica longe, leva a luta para trocação, não dá espaço para ela chegar perto, ok? Então a luta já vai ficar diferente, já não vai ser aquela destruição a priori, na parte técnica, analisando friamente, racionalmente, tá? Mas vamos levar agora então isso pro ponto pessoal de cada uma. Cada uma das duas tem 2 defeitos que podem ser aproveitados pela sua oponente. O caso da Ronda Rousey é, primeiramente, a mentalidade. Se ela continuar apresentando a mentalidade quebrada que ela está apresentando, e não só do fato de como ela ficou depois que perdeu para Holly Holm, mas também a forma como falaram que ela ficou no vestiário depois da pesagem, que ela chorou, ou a forma como ela vem falando agora que
a categoria já tá ficando disputada e talvez ela tenha que se aposentar. Então você percebe que assim, a aura de invencibilidade que ela tinha já caiu, já foi pro chão e ela parece estar começando a fraquejar no que diz respeito à consciência de si, né? A crença em si mesmo como vitoriosa. Esse é o primeiro ponto contra a Ronda Rousey. Do outro lado, a Amanda Nunes tem um problema altíssimo com o fôlego. Nas últimas lutas dela, lutas de 3 rounds, ela perdeu muito fôlego após o segundo round. Então você teve várias lutas vencidas pela Amanda Nunes por pontuação, sempre 2 rounds a 1, porque ela vencia os 2 primeiros rounds, do meio para o final do segundo round ela já estava cansada e o terceiro ela perdia no cansaço. Então se isso não foi superado e a luta for para o terceiro round, vai ser muito simples a Ronda jogar ela para o chão e ganhar numa chave de braço, por exemplo. Então a gente tem a mentalidade de um lado da Ronda e o fôlego da Amanda Nunes do outro. O segundo ponto é a luta em pé contra a luta de chão, ok? Se a Amanda Nunes conseguisse manter distante da Ronda Rousey e trabalhar soco, que ela tem um soco muito forte, a gente viu o que aconteceu com a Miesha Tate e tudo mais. Aliás, um soco da Amanda Nunes que acertou na vez da Miesha Tate fez um estrago maior do que o soco que a Holly Holm tinha acertado nela. Lembrando que a Holly Holm era uma atleta multicampeã de boxe. Tá tudo bem que foram momentos diferentes, a Holly Holm não bateu com tanta força porque estava com medo de ser jogada pro chão, então ficou receosa. E a Amanda Nunes não, foi pra cima e tudo mais, batendo certinho. Mas o soco da Amanda Nunes, de qualquer forma, é muito forte. E a gente sabe que a Ronda não tem aí uma absorção muito boa, né? Na última vez que ela tomou um soco forte na cara, ela desesperou e foi aquilo que a gente viu. Então, mantendo a luta em pé, chances maiores da Amanda Nunes. Aproximando, sem dúvida nenhuma, Ronda Rousey. Apesar da Amanda Nunes ter jiu-jitsu, fica muito difícil imaginar que ela vai conseguir escapar das investidas da Ronda Rousey, que é uma especialista em cair pro braço da galera, já demonstrou isso tantas vezes e de formas tão contundentes. Então essa luta, na minha opinião, não fica sendo tão favorita para Ronda, tá? Ela tá voltando depois de um tempo muito longo, a Amanda Nunes está confiante, ela já não tá tão confiante. Eu colocaria um 50-50, um 50-50 para cada uma delas. Vamos assistir, só que eu acredito que é o seguinte: essa vitória, tanto para Amanda Nunes quanto para Ronda, se for por finalização ou por um nocaute, vai ser logo do começo do primeiro round, vai ser muito rápido, tal qual foi a vitória da Amanda contra a Miesha Tate, ou a Ronda, na maioria das vezes, lá quer simular com a galera, pegar o braço e acabar. Se estender, vai depender do fôlego da Amanda Nunes ou do jogo que elas vão impor, tá? Passando do segundo round, a Amanda Nunes não tendo fôlego, vai ficar muito mais fácil da Ronda pegar um braço aí, alguma coisa. Por último, eu queria conversar com vocês sobre o Conor McGregor, que agora veio a público falar lá que não sabe da onde que o Dana White tirou que ele vai voltar só pro meio do ano que vem, que ele só queria um tempo para passar as férias, tá? Então, independente do que eles conversaram ou não, o McGregor já tá falando que quer voltar a lutar no começo do ano, parece que é isso. E daí fica a pergunta, ele vai lutar com quem? Tudo indica que vai ser contra o vencedor de Ferguson contra Khabib Nurmagomedov. E eu queria também tirar outro pensamento da cabeça do pessoal, pelo menos na minha opinião, de que o Khabib com certeza venceria o Conor McGregor. Por quê? Em primeiro lugar, que a gente está falando de MMA, nunca há certeza dessa forma como a gente pode dizer. Tudo bem, Khabib tem mais de 20 vitórias seguidas no MMA. Ele é um fenômeno, ele sempre passou por cima de todo mundo. Porém, na última luta, nós percebemos que o Khabib deixou espaço para entrar um soco do Michael Johnson. E se ele deixou um espaço para tomar um soco do Michael Johnson, ele pode deixar um espaço para tomar um soco do Conor McGregor na sua tentativa de se aproximar. E isso contra o irlandês pode ser fatal, ele pode tomar uma queda, ele pode ser nocauteado. Então a aproximação vai ser o maior problema pro Khabib. Aproximando, ele joga pro chão. Houve muita discussão também sobre a defesa de queda do McGregor ter aumentado muito. Mas vamos com calma, a única pessoa que realmente tinha uma queda muito boa que lutou contra ele foi o Chad Mendes, que estava despreparado, mas mesmo assim conseguiu jogar ele pro chão com facilidade várias vezes. Depois disso a gente teve o Nate Diaz, que chegou a ótimas posições para derrubar o Conor McGregor, só que ele não é um bom derrubador, ele nunca foi um bom derrubador. Ele pega a pessoa quando já está indo pro chão e tudo mais, ou o soco depois da queda quando o soco pega no chão, só que ele não é um bom wrestler de jogar o cara pro chão, então ele não aproveitou. O Ed Alvarez é um bom wrestler, só que não tão bom como no nível All America, como era o Chad Mendes. E eu aposto que nenhuma dessas pessoas que estão assistindo o vídeo aqui, nem eu e nem ninguém, consegue ter uma facilidade muito grande de jogar alguém pro chão depois de tomar um direto de esquerda no queixo e ficar meio desbaratinado, tá? Então são várias coisas que atrapalham. Outro ponto, por exemplo, foi aquela defesa na grade que o Conor McGregor usou contra o Ed Alvarez, que ele trocou a base. Normalmente você fica com as costas na grade, de lado, né, aberto ali para não ser jogado no chão. Ele inverteu essa posição. Isso, na frente de um lutador mais experiente de jiu-jitsu,
pode atrapalhar você jogar pro chão, mas pode dar as costas muito mais fácil numa situação ali em pé. Então é preciso ainda verificar toda essa situação da defesa de queda contra alguém que de fato vai conseguir fazer isso, que é, por exemplo, o Khabib, não no jiu-jitsu, mas para jogar ele pro chão e tudo mais. Porém, a aproximação é um grande problema, tá? Essa luta fica muito indefinida. Se o Khabib conseguir chegar perto e jogar pro chão e tudo mais, vai ser aquele trabalho que ele sempre faz há muito tempo, na verdade. Eu não vejo lutadores que batem tão firme com o outro no chão, né, fazendo ground and pound, quanto o Khabib no Nurmagomedov. Porém, a desvantagem total vai ser a aproximação, que o Conor tá muito bom nisso. É muito difícil se aproximar do Conor McGregor. Então não é uma luta fácil nem pra um nem pra outro. Se você é o fanboy do Nurmagomedov, se você é o fanboy do Conor McGregor, você pode escrever o que você quiser, pode pensar o que você quiser. Mas a análise fria disso é que não se pode garantir, tá? Não se pode, porque o Khabib demonstrou uma pequena fraqueza, mesmo que ele tenha conseguido passar por cima dela, ele demonstrou uma pequena fraqueza na luta contra o Michael Johnson, e nós sabemos da fraqueza do Conor, que não pode ser dita que foi ultrapassada com o avanço da defesa de quedas, porque ele não teve ainda essa dificuldade, né? Teve que lutar ali na defesa de queda contra o Nate Diaz, que quase não representou perigo. O Álvares já estava completamente zonzo quando foi tentar derrubar, então é mais a questão da aproximação. Contra Ferguson fica uma luta acredito que mais fácil até pro Conor, apesar do Ferguson ser muito bom, ter lá a sua chance, lógico, e se ter a envergadura maior, apesar de ser menor, 2 centímetros menor que o McGregor, ele tem a envergadura maior do que o McGregor, o que pode atrapalhar. Só que o McGregor é um gêniozinho na luta de pé, então vai ficar uma coisa muito interessante de se assistir, mas eu acho que ainda tem uma vantagem pela precisão e pela técnica do McGregor em pé, tá? Mas pode dar a zebra, logicamente, ok? Pessoal, eram esses os assuntos que eu queria falar pra vocês. Ao longo das semanas eu vou preparar mais coisas pra gente conversar, vou fazer uma análise mais fria de outros pontos. Eu peço pra vocês também, deixem aí as opiniões, o que vocês querem que se converse, tá? Vai sair ainda aquele da história do lutador, que eu já falei pra vocês, vou preparar esse vídeo aí mais pra frente. E eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo que eu trouxe aí pra vocês. Lembrando, por favor, se inscreve no canal. A última vez que eu vi a gente estava quase chegando a 1000, vamos tentar chegar a 1000, inscreve ali, é rapidinho. Você vai receber todo esse conteúdo aí de luta pra vocês. Mais coisas por fora, eu posso fazer uns vlogs também, tô preparando coisas um pouco diferentes pra gente desbaratinar um pouco a cabeça. Não ficar só falando disso também, ver algumas outras coisas. Mas esse espaço nosso de luta vai estar sempre presente toda semana, com 1, 2 vídeos por semana, ok? Curte aí se você achou que te acrescentou alguma coisa e comenta aí embaixo o que você pensa de todas essas lutas casadas aí que a gente falou, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo, falou, até mais, tchau! Ladies and gentlemen, Uriah Faber.